Olá a todos, me chamo Ana Lívia, sou graduanda do terceiro ano do curso de Administração na FEA e vou apresentar um pouquinho do meu trabalho de iniciação científica intitulado O Direito à Busca da Felicidade no Judiciário Paulista. Ele foi desenvolvido sob a orientação da professora doutora Luciana Morilas e essa pesquisa é fruto de uma IC financiada pelo Programa Unificado de Bolsas da USP. Além disso, esse trabalho foi desenvolvido com o apoio do grupo de pesquisas em que eu participo, chamado Habeas Data Estudos Empíricos em Direito. Bom, falar de felicidade não é uma tarefa simples. É, sem sombra de dúvidas, um dos temas mais estudados e pesquisados na sociedade há milênios, principalmente pela filosofia. Porém, a felicidade como um direito surgiu somente no século XVIII, com a Declaração de Direitos da Virgínia e com a Declaração de Independência Americana. Já no Brasil, esse direito não está explícito na Constituição Federal de 1988. Porém, muitos autores o consideram como consectário, ou seja, que ele está implícito no princípio da dignidade da pessoa humana. E é importante destacar que, mesmo que não haja menção a esse direito na Constituição, em 2010, o senador Cristóvão Buarque apresentou uma proposta de emenda constitucional, a PEC 19/2010, conhecida como PEC da Felicidade, em que o principal objetivo era incluir a expressão essenciais à busca da felicidade no artigo 6º. Mas essa proposta foi arquivada em dezembro de 2014, ao final da legislatura. E mesmo que continue sem menções diretas, esse direito na Constituição, em 2011, a ação direta de inconstitucionalidade 4277, que foi aquela importante decisão que deu a possibilidade do casamento entre as pessoas do mesmo sexo, utilizou o direito à busca da felicidade como um dos principais argumentos. Então, mesmo que ele não esteja positivado, esse direito foi utilizado em grandes decisões do STF, como essa. E levando isso em consideração, esse trabalho realizou uma revisão sistemática da literatura e um estudo empírico, uma pesquisa jurisprudencial sobre como o tema busca da felicidade tem sido aplicado na prática pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nos processos em primeiro grau. Então, o principal objetivo do trabalho é compreender como que esse direito, o direito à busca da felicidade, pode ser aplicado no ordenamento jurídico brasileiro. E, para isso, os seguintes questionamentos foram levantados. Primeiro, no ordenamento jurídico brasileiro, o DBF, que é uma abreviação de direito à busca da felicidade, pode ser considerado um direito fundamental? 2. Em quais temas o DBF tem sido aplicado? E 3. O DBF pode exigir uma contraprestação do Estado aos cidadãos? Para alcançar esses objetivos, como eu disse anteriormente, foram utilizadas a revisão sistemática da literatura e a análise de decisões de primeira instância do Tribunal de Justiça de São Paulo como metodologia. Na primeira etapa da revisão sistemática, o termo busca da felicidade foi procurado em várias bases de dados de trabalhos científicos e acadêmicos e resultou em 14 artigos e monografias que foram classificados através de temas e subtemas em comum, como é possível observar na tabela. Direito social e fundamental foi o tema mais presente, que mais apareceu, seguido de família, ambiente organizacional e saúde. Já na análise jurisprudencial, as palavras-chave busca da felicidade foram lançadas no site do TJSP e retornaram 129 resultados. As principais informações foram planilhadas, criando-se uma base de dados que foi utilizada como uma ferramenta para compreender como a justiça cuida da temática. Então, as principais informações sobre as sentenças, como o número do processo, classe, assunto, foram planilhadas. Agora, falando um pouquinho sobre os resultados e discussões acerca deles, em relação à revisão sistemática, foi possível observar que a primeira publicação realizada sobre o tema foi em 2010,
E esse início da série de publicações pode ser explicada principalmente pela visibilidade que a PEC 19/2010 trouxe. Inclusive, em muitos dos trabalhos, a PEC foi discutida e evidenciada pelos autores. E, de acordo com as suas opiniões, foi possível agrupá-los e dividi-los em 3 posições possíveis. Os que defendem que o DBF precisa ser positivado na Constituição Federal para que ele possa ser considerado um direito fundamental. Os que entendem que o DBF deveria estar explicitado na Constituição Federal, mas já se encontra implícito, e os que defendem que o DBF já está implícito e que não necessita de positivação. E esse resumo está apresentado na tabela. A pesquisa nos processos em primeira instância do TJ trouxe efetivamente 127 resultados, retirados 2 que estavam com o arquivo corrompido e que não foram considerados. Esse é um número bastante restrito, considerada a grande quantidade de processos em trâmite no tribunal. Isso aponta para o pouco interesse empírico dado ao tema. E desses 127, apenas 16 efetivamente usam o DBF como argumento para conceder ou não o pedido. No restante, 93 somente citam, de forma direta ou indireta, e 18 não fazem referência ao direito. Com relação aos assuntos tratados nessas 16 sentenças que foram mais analisadas, já que elas foram as que efetivamente utilizavam o direito à busca da felicidade, fica claro que família e sucessões e obrigação de fazer são os temas mais frequentes. Dentre todos os assuntos dos processos, somente família e sucessões foi trabalhado por alguns autores estudados na revisão sistemática. Mas os autores, eles se concentram no tema da união homoafetiva. Já nos processos, outros subtemas foram considerados. É importante observar que, mesmo que ainda não positivado, o DBF garantiu direitos de relevância aos cidadãos através da interpretação fundamentada no neoconstitucionalismo. O neoconstitucionalismo, através dele, o magistrado consegue interpretar as normas consideradas abertas e indeterminadas com o objetivo de incorporar valores sociais à prática jurídica. Considerando isso, foi possível concluir que com o trabalho que, ainda que possa ser considerado um direito fundamental no Brasil, o direito à busca da felicidade não tem tido atenção tanto da literatura quanto do judiciário mais recentemente, indicando que a discussão legislativa tem um papel importante na implementação de direitos no Brasil. Afinal, o tema se mostrou mais relevante lá em 2010, quando a PEC foi proposta. A mesma época também que o STF garantiu aos casais homoafetivos o direito ao casamento. Além disso, foi possível observar que os principais temas de aplicação do DBF giram em torno do direito de família e do direito de personalidade. E ainda que não seja comum, é possível que o DBF fundamente decisões que implicam contraprestações financeiras aos cidadãos. Mas, como observado no trabalho, na maioria dos casos não há essa implicação. Então, no aspecto organizacional, que traz relevância para esse trabalho em uma escola de negócios, essa implicação é importante, é relevante ao permitir a garantia de direitos considerados fundamentais, sem que, na maioria dos casos, como visto, haja a incidência de custos para as organizações, sejam elas privadas ou públicas. Agradeço imensamente pela oportunidade de realizar essa pesquisa e pela atenção de todos. Muito obrigada!